Fala, galera, é o seguinte, hein? Hoje vamos ver aqui um assunto muito interessante, extremamente necessário, que eu nunca vi ninguém falar, porém, o Mano Senin trouxe esse conteúdo, por isso já vou deixar o like. Tema de hoje: como o Konoha matou a sua geração mais talentosa. E eu acho que aqui ele vai estar falando daquela geração do pessoal ali do Kakashi, só Jonin brabo, que vários ficaram na merda. Então eu acho que não só Konoha matou, como a própria franquia também matou. Muito Jonin maneiro, muito ninja maneiro, que merecia mais destaque. Eu acho que vai ir nessa linha. Então bora ver mais um vídeo top do Mano Senin. Quando pensamos na Vila da Folha, a imagem que vem à mente é quase sempre a de uma potência invencível, a Terra dos Hokages, o berço dos maiores prodígios da história ninja, o lugar onde a vontade do fogo nunca se apaga. Mas toda grande potência carrega cicatrizes invisíveis, histórias que não aparecem nos monumentos, nomes que não viraram lenda, não porque foram fracos, mas porque desapareceram cedo demais. Ó, os pais do Existe uma Iruka. geração inteira de Shinobi de Konoha que viveu o inferno em silêncio. Uma geração esmagada entre três grandes guerras, decisões políticas questionáveis, erros estratégicos e omissões que custaram caro. Alguns desses ninjas tinham potencial para redefinir o equilíbrio do poder do mundo. Outros já eram, em vida, forças que rivalizavam com os maiores nomes da história. E ainda assim, a maioria deles não caiu para inimigos lendários, nem para batalhas épicas. Eles foram perdidos por escolhas internas da própria Vila da Folha. Hoje vamos revisitar essa geração esquecida, em ordem cronológica, do primeiro grande talento perdido ao último, e entender como Konoha, mesmo vencendo guerras, talvez tenha sabotado o próprio futuro. Maneiro, tá? Gostei demais da pauta. Eu quero saber, ao final do vídeo, se você concorda que Konoha pagou um preço alto demais por suas próprias escolhas. Para entender como essa geração começou a se perder, precisamos voltar algumas décadas no passado, a um homem cuja força era respeitada até mesmo entre lendas, mas Mano, eu acho que aqui ele vai falar do Sakumo Hatake. E ele falou que vai falar de forma cronológica. Então vai ser a partir do Sakumo, da hora. Só que eu tenho um nome de um ninja aqui que foi da época do Hashirama e do Madara. Que era brabo, morava em Konoha. E infelizmente a gente não sabe o que aconteceu com ele. Sasuke Sarutobi. Sasuke Sarutobi. O pai do Hiruzen Sarutobi. Pioneiro do clã Sarutobi na Vila da Folha. Rivalizava com Hashirama, Madara, Ashina Uzumaki, mas infelizmente não sabemos. E outro ninja também muito bom, que aqui não é de Konoha, né? É o Ashina Uzumaki, que era o líder do clã Uzumaki, mas ele representava a Vila do Redemoinho. Então não tem a ver, mas enfim. cujo destino foi decidido não por um inimigo, mas sim pela Vila da Folha. Antes de Minato, antes dos Sannin virarem lendas absolutas, existia um nome que circulava entre os campos de batalha com um peso quase mítico: Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, um ninja cuja reputação, segundo o próprio material oficial, rivalizava e, em alguns relatos, superava a dos três Sannin. Sakumo não era apenas forte, ele representava o ideal máximo do ninja de Konoha: eficiência, liderança e resultados. Um ativo estratégico raro em uma era marcada por guerras contínuas. Agora pensa comigo, falou aí que o Sakumo é nível do Sannin lendário, certo? O Kakashi só chega a ser debatível ser nível dos três Senins lendários com o Sharingan, com o Mangekyo no talo, certo? Agora pensa, Sakumo não tinha Sharingan e já era nível, então o Sakumo era mais forte que o Kakashi. Mas o episódio que definiu sua história não foi uma grande vitória, foi uma escolha. Durante uma missão crítica da Segunda Grande Guerra Ninja, Sakumo optou por salvar seus companheiros, mesmo que isso significasse abandonar o objetivo. Uma decisão humana, mas inaceitável para a doutrina rígida do mundo ninja, onde a missão sempre vem antes de tudo. A resposta da vila não foi compreensão, mas condenação. Sakumo foi isolado, desacreditado
desacreditado e transformado em símbolo de fracasso, inclusive por aqueles que ele havia salvado. Aqui surge o primeiro grande erro administrativo de Konoha: permitir que um dos seus maiores ativos estratégicos fosse destruído por abandono institucional e não por um inimigo. A perda não foi apenas militar. Kakashi cresceu marcado por essa tragédia, carregando por anos uma visão rígida de dever e culpa. Sakumo quebrou, ele tirou a própria vida. E esse foi apenas o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado dentro da própria vila. O problema naquela época lá é que as guerras estavam comendo, então Konoha, cada ano que passava, mandava ninjas mais jovens e oprimia, tá ligado? Pô, eu queria muito um OVA, alguma parada contando um pouco mais dessa história do Sakumo, porque eu tenho certeza que tem coisa aí, mano. Poucos anos depois, Konoha cometeria um erro ainda mais grave, não apenas moral, mas estratégico. Dankato era um shinobi extremamente talentoso, considerado um candidato natural a cargos de liderança dentro da vila. Ô, vocês sabem qual que era o poder desse doido aí? Ele conseguia tirar a alma dele do corpo, mano. E sair vagando num sonho lúcido, tá ligado? Mas o que realmente o tornava único era sua técnica, o jutsu de transformação espiritual, uma habilidade capaz de projetar sua consciência para fora do corpo, atravessar defesas e possuir o alvo à distância. Na prática, era uma ferramenta de ataque. Dá pra possuir o alvo? Não sabia que dava pra possuir o alvo. Ele é pique um personagem da DC, mano. Esqueci o nome. Ele é tipo fantasmático, né? Não é tipo fantasmático do Ben 10? Só que tem um personagem da DC, mano. É Mistério. Que também tem esse esquema aí. Assassinato e infiltração quase sem precedentes no mundo ninja. Um poder que permitia atingir alvos estratégicos sem expor diretamente o usuário ao campo de batalha tradicional. Mesmo com possíveis limitações, consumo de chakra, risco ao corpo físico ou resistência de alvos extremamente poderosos, o potencial tático dessa técnica era enorme. Em mãos certas, poderia funcionar como um elemento de dissuasão, alterando completamente o cálculo de risco de qualquer vila inimiga. E ainda assim, Konoha cometeu um erro básico de gestão. Tratou Dan como um combatente comum. Ele foi enviado para o fronte de batalha, exposto aos mesmos riscos de qualquer outro ninja. Não, pode ser também que ele tenha morrido porque tirou a alma do corpo e pegaram o corpo original, né? Também tem essa. Mas isso aí deixou a Tsunade na merda, tá? Durante um confronto, Dan foi mortalmente ferido e Tsunade não conseguiu salvá-lo. Ele tinha apenas 27 anos. A vila não perdeu apenas um homem, perdeu uma capacidade estratégica rara, um talento em ascensão e uma ferramenta que poderia ter sido usada de forma muito mais inteligente. Caraca, eu achei que os ninjas que ele ia falar aqui, essa geração, era a geração ali do Kakashi, Kurenai, Asuma, tá ligado? Só que ele tá trazendo uma geração até antes, mano. Da hora. Segura e decisiva fora da linha de frente. Diferente de Sakumo, que foi destruído pela pressão interna, Dan foi desperdiçado por erro de alocação e falta de visão estratégica. Também de suporte pra ele, né? Mas uma peça fundamental daquela geração desaparecia antes de atingir seu verdadeiro auge. Mas nem sempre Konoha perdia seus talentos por descuido direto. Em alguns casos, a própria omissão da liderança criava problemas que a vila já não conseguia mais controlar. Você sabe que dá pra culpar tudo o Hiruzen, né? Só pra deixar claro, né? Orochimaru era, desde jovem, um dos ninjas mais brilhantes que Konoha já produziu. Um gênio da pesquisa, da experimentação e da compreensão profunda das técnicas proibidas. Seu talento, no entanto, sempre caminhou ao lado de uma curiosidade perigosa e de uma moral cada vez mais flexível. Ao longo dos anos, Orochimaru passou a conduzir experimentos ilegais com seres humanos, buscando expandir seus limites, dominar novas técnicas e romper barreiras naturais. O Orochimaru eu já acho que é um dos mais imparáveis daí. Não foi o Konoha que perdeu. Ele que quis largar a Konoha mesmo. Desde que quando tava dentro de Konoha já lidava com o pilantra do Danzo. Parte dessa estrutura foi facilitada pelas operações clandestinas de Danzo e da Raiz, que viam utilidade estratégica nessas pesquisas, mesmo ignorando completamente seus custos éticos. E aqui surge um erro ainda mais grave: a tolerância institucional. Quando Hiruzen... Isso aí é o maior
é o erro do Hiruzen? Finalmente descobriu a extensão dos crimes de Orochimaru, ele teve a oportunidade de encerrá-los ali mesmo, mas hesitou. Incapaz de eliminar seu antigo aluno, permitiu que Orochimaru escapasse. Até o Rei Macaco Ema pergunta, pô, fala, você vai deixar ele escapar? E o Hiruzen fica... Essa decisão não apenas poupou um criminoso perigoso, ela legitimou na prática anos de abusos cometidos sob os olhos da própria liderança. Mesmo sem uma confirmação explícita de que Danzo tinha entregue diretamente pergaminhos específicos Hoje, lógico que foi, era uma troca. a Orochimaru, é canônico que ele fornecia acesso a cobaias, proteção política e infraestrutura clandestina. Isso permitiu que Orochimaru acumulasse conhecimento e recursos que jamais deveria ter dentro de uma vila que se dizia rígida por regras. Orochimaru não surgiu do nada. Ele foi produto de um sistema que tolerou excessos, fechou os olhos para sinais claros de corrupção e preferiu preservar aparências em vez de enfrentar seus próprios erros. Concordo plenamente. A partir daquele momento, Konoha não havia apenas perdido um grande ninja, havia criado uma ameaça que retornaria para cobrar esse preço com juros, invadindo a Vila da Folha, assassinando o Hokage e deixando cicatrizes profundas que ecoariam por gerações. Se no caso de Orochimaru a falha foi omissão, no caso de Minato e Kushina, o erro foi excesso de confiança e uma grave falha logística. Minato Namikaze não era apenas o quarto Hokage, era possivelmente o maior prodígio que a Vila da Folha já produziu. Um ninja que redefiniu padrões de velocidade, precisão e inteligência em combate. Kushina Uzumaki, por sua vez, não era apenas a Jinchuriki da Kyuubi, era uma kunoichi de resistência absurda, chakra excepcional e portadora das poderosas correntes adamantinas capazes de conter até mesmo a besta de 9 caudas. Ambos eram jovens, ambos estavam longe de seu verdadeiro auge. O ponto mais Vou falar pro seu auge do Minato, pra mim é assustador, tá? Onde ele poderia chegar, velho. Caraca, imagina ele colocando elemento de natureza no Rasengan. Cê é doido. vulnerável de Kushina era conhecido. O parto enfraquecia temporariamente o selo da Kyuubi. Isso não era segredo dentro da liderança da vila. Ainda assim, a estrutura de proteção montada para aquele momento crítico foi limitada demais. Uma informação rapidinho, sabe essa moça aqui, ó, do lado do Hiruzen? O nome dela é Biwako Sarutobi, a esposa do Hiruzen. Foi ela que fez o parto do Naruto da Kushina, tá? Mas sabe o que é mais interessante, curioso? Que o Obito matou ela, mano. Quando foi lá pegar o Naruto, tá ligado? No parto. O Obito matou ela. Aí o que acontece? Será que o Hiruzen tinha um pouco de neurose com o Naruto quando ele era pequeno? Porque foi graças a ele que a esposa do Hiruzen morreu? Fica aí essa questão aí. Pode ser mais um elemento pra corroborar o que o Hiruzen foi pro Naruto, né, na infância ali, né? Para o nível de risco envolvido. Konoha poderia ter adotado uma postura muito mais robusta. Kakashi e Gai ainda eram adolescentes, mas havia lideranças plenamente capazes de reforçar a segurança. O próprio Hiruzen, mesmo aposentado, e o Jiraiya, por exemplo. Camadas adicionais de vigilância, redundância de defesa e presença de ninjas de alto nível poderiam ter alterado drasticamente o desfecho daquela noite. Quando Obito o atacou, a proteção simplesmente não foi o suficiente. E olha que era Ambu, né? O resultado não foi apenas a morte de Minato e Kushina, foi uma tragédia coletiva. Muitos ninjas e civis perderam a vida naquele ataque. Uma pergunta, como que o Obito sabia onde que ia ser o parto da Kushina e todo o contexto? Foi, acho que bagulho de Zetsu, né? Eu não tô lembrado não, comentem aí. É verdade. Vítimas diretas de uma falha de planejamento. Entre eles estava Biwako Sarutobi, esposa de Hiruzen, que auxiliava no parto, e também os pais de Iruka, mortos durante o caos da invasão. E tem também o pai da Kurenai, tá? Além de inúmeras outras famílias atingidas. A gestão da vila falhou não apenas em proteger seus ativos mais valiosos, mas em proteger sua própria população. A cadeia de consequências foi devastadora.
devastadora. Kushina morreu, Minato sacrificou a própria vida para conter a Kyuubi e salvar Konoha. Naruto nasceu já carregando um fardo que não deveria existir. E mesmo após esse sacrifício, a própria vila permitiu que o ódio e o medo fossem direcionados contra uma criança inocente. É o que eu digo, o Hiruzen é tão canalha que ele criou uma lei que impedia qualquer um de falar de Kurama ou daquele dia, tá ligado? Olha que loucura. Naruto cresceu marginalizado, isolado, tratado como uma ameaça. Um risco social enorme para alguém que carregava dentro de si a força mais destrutiva do mundo ninja. Foi quase um milagre que esse cenário não tenha sido terminado em uma tragédia ainda maior. A morte de Minato aos 24 anos não foi apenas uma perda pessoal. Foi a interrupção precoce do maior talento de sua geração, um Hokage que sequer havia alcançado seu auge técnico e estratégico. Konoha sobreviveu. O Minato tinha muito pra evoluir ainda, velho. Viveu aquela noite, mas pagou um preço que moldaria o futuro de toda uma geração. Se erros anteriores nasceram de falhas morais, estratégicas e logísticas, o último grande colapso dessa geração veio da política interna. Fugaku Uchiha era o líder do Bom nome, hein? Bom nome. clã Uchiha e um dos shinobi mais respeitados de sua época. Conhecido como o Olho Maligno, comandava a força policial da vila e carregava uma reputação de extremo rigor, disciplina e poder. Mesmo sem exibições constantes na obra principal, tudo indica que Fugaku estava em um patamar elevado dentro da hierarquia militar de Konoha. Mas o problema nunca foi apenas Fugaku, foi o sistema que cercava o clã Uchiha. Desde a fundação da vila, políticas herdadas de Tobirama empurraram os Uchiha para uma posição de isolamento institucional, um distrito segregado, afastado do centro político e uma função policial que, ao mesmo tempo que lhes concedia autoridade, também os tornava alvos constantes de ressentimento e desconfiança. Após o ataque da Kyuubi, essa desconfiança se tornou em vigilância aberta. O clã passou a ser tratado como suspeito coletivo, mesmo sem qualquer prova direta de envolvimento. O diálogo foi substituído por monitoramento, pressão e marginalização. Ao longo dos anos, Os Uchiha não estão 100% errados não de querer revolução contra esses líderes canalha aí, é foda. Mas também os tá um pouquinho errado também, né? Tá todo mundo errado. a liderança de Konoha falhou em desescalar essa tensão. Hiruzen tentou manter o equilíbrio, mas agiu tarde demais. Como mó omisso, velho omisso. Danzo, por outro lado, alimentou ativamente a radicalização, enxergando no conflito uma oportunidade de ganho político e militar. O resultado foi um impasse irreversível. O clã passou a considerar um golpe de estado como única saída. A vila respondeu com uma solução extrema: o massacre interno conduzido por Itachi. Fugaku morreu não em uma guerra contra inimigos externos, mas como vítima de um colapso político dentro da própria vila. E o que eu queria ver o Fugaku lutando não se escreve, tá? Se pá, ele era muito maneiro lutando, velho. A perda não foi apenas simbólica. Konoha eliminou de uma só vez uma de suas forças militares mais poderosas e uma linhagem inteira de usuários do Sharingan, líderes experientes, combatentes de elite e uma tradição estratégica acumulada por gerações. Mesmo considerando as incertezas canônicas sobre o Mangekyo de Fugaku, o simples peso institucional e militar do clã Uchiha já representava um pilar de estabilidade que foi destruído por incapacidade política. Com isso, encerra-se a sequência de perdas daquela geração, não por um único erro isolado, mas por uma sucessão de decisões mal conduzidas ao longo de décadas. Quando observamos essa linha do tempo em conjunto, o padrão se torna impossível de ignorar. Sakumo foi destruído por uma cultura inflexível que não soube proteger seus próprios heróis. Filho do Tobirama, tá, Sakumo? Dankato foi desperdiçado por uma falha de visão estratégica.
Orochimaru nasceu da omissão institucional e da tolerância ao abuso. Minato e Kushina foram perdidos por um erro grave de gestão de risco e logística. Fugaku e o clã Uchiha desapareceram por incapacidade política e escalada de desconfiança. Casos diferentes, contextos diferentes, E os mesmos mas velhos. uma mesma raiz. Decisões internas que fragilizaram a própria vila. Konoha venceu É, os maiores vilões de Konoha ainda estão vivos, Seu mano. batalha. Esses dois aí da esquerda. sobreviveu a guerras, manteve sua imagem de potência, mas pagou esse sucesso com algo invisível: a erosão silenciosa de sua própria base humana, estratégica e moral. Cada um desses nomes representa não apenas uma vida interrompida, mas um futuro que nunca existiu. Lideranças que não amadureceram, estratégias que não puderam ser desenvolvidas, conhecimentos que desapareceram antes de se consolidar. Talvez, se parte dessa geração tivesse sobrevivido, o mundo ninja teria sido muito diferente. Conflitos poderiam ter sido evitados. Akatsuki talvez não tivesse alcançado o nível de ameaça que conhecemos. E talvez teríamos umas lutas mais decentes da Akatsuki também, né? Tipo assim, faltou umas lutas 1 pra 1, assim, boa. O próprio equilíbrio entre as vilas poderia ter seguido outro caminho, mas a história não trabalha com hipóteses, ela trabalha com consequências. E o que resta hoje é a Com fatos, né? memória de uma geração que carregou o peso das decisões erradas de seu próprio sistema. Uma geração que viveu guerras, venceu batalhas, mas não teve tempo de colher o fruto que poderia ter construído. E tudo isso aí dá pra culpar o Hiruzen, tá? Se você quiser, não quiser ir muito longe. Ah, não quero ir muito longe não pra entender contexto. Pode culpar o Hiruzen que já tá na conta. Agora eu quero ouvir de você. Você acredita que Konoha realmente pagou um preço alto demais por suas próprias escolhas? Acredito. Ou acha que essas perdas eram inevitáveis dentro da lógica brutal do mundo ninja? Algumas sim, outras não. Tipo assim, ó, o Fugaku queria também fazer a guerra civil, então é difícil de evitar essa perda. Agora o Dan, burrice deixar o Dan morrer. O Minato, burrice não proteger melhor a Kushina. O Minato e Kushina, burrice não proteger melhor. O próprio Mano Senin falou aí do Jiraiya. Faria total sentido o Jiraiya estar ali de prontidão. Era o padrinho da criança, pô. Tá maluco? E tinha que ter citado Sasuke, Sarutobi. Tinha que ser citado, mesmo não sendo de Konoha, o Ashina Uzumaki, que é um grande aliado de Konoha. E vários outros ninjas muito maneiros que ficaram jogados de fora.